A seguir, programa Catraca Gospel com o apresentador Emanuel Mendes. Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Você que vai ver esse programa à noite, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Catraca Gospel, aqui na BC News, a sua TV a um clique de você. E esse programa que veio para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Hoje nós temos a alegria muito grande em trazer o nosso amigo, meu amado irmão, amigo pessoal, viu? Amigo pessoal, isso aqui é para poucos. Apóstolo Tertuliano. Amém, apóstolo? Amém, amém. Shalom, shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer retornar aqui, pela segunda vez, ter esse privilégio de falar para vocês do amor de Deus, da palavra de Deus, das coisas do céu, pastor? E estar aqui com o bispo Emanuel, para nós é uma alegria. A Catraca Gospel está aí, está bombando. Um programa inovador, inteligente, dinâmico. Parabéns, pastor, pelo programa que tem sido realmente um sucesso. Grandes entrevistas têm acontecido aqui nesse lugar, Oh, maravilha. Aquele que traz padres, pastores, apóstolos, empresários, advogados, médicos. Aqui entra todo mundo. E o apóstolo Tertuliano, além de apóstolo, é advogado, apóstolo? Além de pastor, escritor, advogado, escritor, radialista, durante muito tempo fiz um programa aí na 105,5 FM, também no SBT, programa Minha Esperança, que foi assim muito abençoador. Durante quase 8 anos nós estivemos ali no ar, no SBT, todos os sábados pela manhã, um programa lindo, maravilhoso. Programa Escrevendo uma Nova História também na rádio 105,5 FM. E a gente tem feito a nossa parte, escrevendo, ora pastoreando, ora advogando, fazendo a nossa missão, aquilo que Deus nos chamou para cumprir. O apóstolo Tertuliano escreveu um livro, Deus e o Direito. Um livro muito bom, que eu tenho ele aqui, inclusive. Eu vou procurar para mostrar para vocês. Fez do livro abençoado. E hoje é o aniversário do apóstolo Tertuliano. Parabéns! Olha que maravilha! Pode falar a idade? Pode, com certeza, sem preconceito. 5.1, é isso? 5.1 com muita energia, com muita garra, com muita força, com muita unção de Deus e graça do Senhor, Esperança renovada. Sempre. Apóstolo, qual a experiência, assim, em completar meio século de vida? Assim, eu sempre falo que a vida da gente é marcada por ciclo, a cada 10 anos parece que acontece alguma coisa na vida da gente. Eu me lembro que com 10 anos eu sofri uma queimadura que marcou minha vida. 30 de junho de 1980, em Brasília, tinha aproximadamente 10 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu casei, Dia 30 de junho de 1980, casei com a nossa querida apóstola Joselete, que está ali ladeada ali, quietinha. 20 anos. Com 30 anos, aconteceu algo fantástico na minha vida, que foi a minha mudança para o estado de Tocantins. Mudei para cá com 30 anos de idade. Com 40 anos, que eles falam que é a idade do lobo, nós implantamos aqui no Tocantins a Igreja Esperança. E eu estou esperando nesse meu século, 10 anos depois, alguma coisa fantástica acontecer, porque a cada 10 anos sempre Deus marca a vida da gente com algo novo, Então, meio século é uma idade, assim, muito gloriosa. O senhor nasceu no Evangelho, apóstolo? Não, na verdade, eu nasci em berço, em um lar católico, Meu pai muito católico, lá em casa tem 5 Maria, lá tem Manuel, lá tem Sebastião, lá tem Francisco. Assim, era tudo nome assim de santo, Éramos 17. Uau! Éramos 17 irmãos. Paraibano, nasci no Alto Sertão da Paraíba, numa cidade chamada Pombal, Paraibano de nascença, nordestino, sertanejo. Mas com 1 ano de idade meu pai mudou para Brasília, então eu fui radicado, fui criado em Brasília. E esse sangue nordestino ele está dentro de mim, mas a cultura brasiliense foi quem realmente tomou conta da minha vida. Candango, Candango. O senhor converteu a Cristo quantos anos? Dia 26 de junho de 1987. Eu não esqueço essa data. Eu tinha exatamente 17 anos de idade quando eu conheci o Evangelho, quando eu entreguei minha vida para o Senhor. Era um jovem roqueiro que usava uma jaqueta com a mensagem: maluco beleza é aquele que crê em Deus e no diabo. Imagina, ouvia Led Zeppelin, Beta Pictores, Pink Floyd, Black Sabbath, era esse tipo de coisa que eu ouvia,
Era uma vida realmente assim, totalmente louca, como diz, né? Eu fazia parte de uma gangue em Brasília, chamava The Crazy Boys, os garotos malucos. Então, assim, minha vida foi marcada assim por esse momento. Cabeludão. Né? Cabeludo. E interessante é que aonde não tem cabelo hoje, era aquele cabelo de punk, né? Pintado de vermelho. E aonde tem um pouquinho, eu rapava. Então, pensa numa figura enigmática, né? Cheio de caveira nos dedos, com anéis de ferro fundido, com uma caveira do mico, uma cruz pendurada no pescoço, corrente. Usava só preto. E essa era a minha vida, era o Mancha, né? O Mancha que fazia parte daquela turma de Crazy Boys. E com 17 anos de idade, dia 26 de junho de 1987, eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica e aceitei Jesus. Mas interessante, meu querido bispo, é que assim, nem sempre a minha vida foi assim. Quando a gente volta um pouquinho da vida, eu com 8 anos de idade, quando tive esse incidente na minha vida dessa queimadura, meu pai fez uma promessa. E eu teria que usar a batina de São Francisco durante 1 ano da minha vida. Pedir esmola e ir num Canidé, no Ceará, pagar a promessa. Uau. Você imagina, aquele cordão de São Francisco, o rosário, a batina, 8, 10 anos de idade, eu fiz esse estampilho, como diz, né? E paguei a promessa. Durante 1 ano eu usei essa batina, juntei dinheiro, fui no Canidé pagar essa promessa. E ali nasceu um desejo no meu coração de ser padre. Então, com 10 anos, eu estudei no colégio menor para ser padre em Brasília. Eu frequentei, fui coroinha da Igreja Católica, participei muito disso. E eu lia muito a Bíblia. Com 8 anos de idade, eu já tinha lido praticamente a Bíblia naquela versão católica, que é aquela grandona. Eu tinha lido praticamente toda. Mas depois, lá dentro, eu conheci uns caras, amigos, que foi me influenciando. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu fui sendo influenciado. E aí me envolvi com droga, rock and roll. E vivi essa vida louca dos meus 13 anos até os meus 17 anos de idade. E apóstolo, como é que foi assim, essa mudança? Os seus amigos, eles falavam o quê? Porque eu nasci no Evangelho, eu não tive essa experiência. Eu tinha muitos amigos, meu apelido era Mancha, e eu tinha uns amigos que eram uns caras assim muito loucos. Tinha o Minhoca, tinha o Inferninho, tinha o Eudes Capetinha, tinha o Nego Maluco, tinha uns caras muito loucos. E eu lembro que naquela época, em Brasília, era aquela época das gangues, né? Ainda ontem eu assisti com a minha esposa aquele filme Nick, né? A Cruz e o Punhal, do David Wilkes. E aquele filme marcou muito a minha geração, marcou muito a minha época. Aquele hino do Luiz Arthur, Drogas Matam, Aceite Jesus. Aquela época ali, a gente era uma juventude assim, muito envolvida com rock and roll, com Blake, com dança, com Kung Fu, na época do Bruce Lee, né? Então, assim, foi uma época assim, da juventude se corromper por esse lado, da rebeldia, né? Das coisas loucas do mundo. E eu me lembro que a minha irmã morava em Brasília, no setor O, e ela perdeu uma casa. Eu digo que a minha conversão custou uma casa. E a minha irmã teve que sair do setor O e morar ali próximo ao Gama, onde eu morava, para poder pregar o evangelho para mim. Minha irmã mais velha, Maria José, nossa primogênita. E a minha irmã falava muito de Jesus. Quando ela contava aqueles testemunhos, pastor, foi o que mais marcou. Quando ela contava aqueles testemunhos de pessoas que foram libertas, aquilo me chamava muita atenção. Quando eu li o livro do David Wilkes, A Cruz e o Punhal, aquilo falou muito forte ao meu coração. Mas tem um fato que eu me lembro que marcou muito a minha vida. Foi quando eu fui evangelizado numa feira por um jovem e ele me entregou um folheto. E aquele folheto dizia: daqui a 100 anos, aonde você vai estar? E aquele folheto dizia: não importa se daqui a 100 anos se você morou em palacete ou em casa de palafita. Se você passava as férias no quintal da sua casa ou na Europa. Se você comia filé mignon todo dia ou se você comia o bife do Oião. Não importa daqui a 100 anos nada, porque daqui a 100 anos você não estará mais aqui. E aquilo mexeu muito comigo. E nesse inteirinho também eu conheci uma jovem da Igreja Batista e comecei a frequentar a Igreja Batista com interesse nessa jovem. Depois eu percebi que o meu interesse era por Jesus, porque a partir dali o evangelho entrou no meu coração, na minha vida, e eu que usava umas roupas assim muito loucas de kimono, de lutar Kung Fu, eu era muito bom no Kung Fu, no Blake, na dança, nesse negócio todo. Eu frequentava um lugar chamado Dani ali no Gama, que era um lugar de dança e tal, as gangues se reuniam. E eu lembro que ali, com meus 17 anos de idade, eu resolvi ir para a igreja com a minha irmã. Quando eu entrei na igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e naquele dia que aquela mensagem, pastor Benedito Bernardo da Silva, o nome desse pastor eu lembro até hoje, pregou uma mensagem
que falou muito forte ao meu coração. E Deus tocou no meu coração, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E eu fui à frente. E eu me lembro que havia um presbítero lá, chamava José Maria, e esse presbítero me presenteou uma Bíblia. Ele falou que depois que a gente teve um tempo, né, porque na verdade, o que aconteceu, com 2 anos depois que eu me converti naquela igreja, 2 a 3 anos, eu me tornei o pastor daquela igreja. Uau! Aquela primeira igreja onde eu aceitei Jesus, eu me tornei o pastor da igreja do Pedregal 1. E isso foi muito fantástico, porque quando eu recebi essa Bíblia, o presbítero Zé Maria falou assim, eu nem imaginava que eu estava dando uma Bíblia. Eu falei, é mais uma que eu estou perdendo, pela a postura que eu cheguei na igreja. Imagina, um cara muito louco, roqueiro, com as roupas doidas, né? Kimono, tal, muito louco, cabeludo. E de repente eu venho me tornar o pastor do José Maria. Aquela igreja eu tive a honra e o privilégio de pastorear. Então a minha vida assim foi muito rápido, meu apóstolo, muito rápido, bispo. Na verdade, com pouco tempo de crente, menos de 3 anos eu já era pastor de igreja. Entendeu? Então assim foi muito rápido a minha conversão, a minha chamada para o ministério, né? Maravilha. O apóstolo Tertuliano hoje ele é nosso presidente da OMEP, Ordem dos Ministros Evangélicos de Palmas. Amém, apóstolo? E para mim é um grande privilégio. Quando a gente olha para o nosso passado, para a história que marcou a nossa vida, o mais importante que eu posso dizer é as nossas decisões. Eu sempre digo que a decisão do homem vai determinar tudo. As nossas atitudes determinarão as nossas altitudes. A determinação de aceitar Jesus, de trocar o meu Deus pelo Deus verdadeiro, de servir a Deus, de fazer uma renúncia pelo mundo por Jesus, com 17 anos de idade, casei com 20, me tornei pastor com 21. E assim, as decisões que eu tomei na vida foram muito acertadas no momento que eu conheci Jesus, no momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu tive realmente uma chamada para o ministério, que é outra história muito marcante, né? Olha aí, o apóstolo Tertuliano falou várias chaves que podem mudar a tua vida. As nossas atitudes determinam as nossas altitudes, não é isso? Verdade. Onde você quer chegar vai determinar pelas suas atitudes. Com certeza. Apóstolo, qual a expectativa agora? Porque nós temos aqui em Palmas muitas igrejas, muitos ministérios, muitos pastores de excelência, pastores muito bons aqui em Palmas, dos quais eu admiro muito. E Deus me deu a honra, viu, irmãos, de ser o vice-presidente da UNEP, junto com esse homem aqui maravilhoso. Apóstolo, qual a expectativa agora para esse mandato da UNEP? Então, a OMEP, a gente estava estudando um pouquinho a história da OMEP. A OMEP foi fundada em 10 de novembro de 1995, aqui nessa capital, né? Participação de grandes líderes, como o pastor Amarildo Martins da Silva, pastor Joaquim, pastor Mota e tantos outros homens, Oraiola, personagens tremendos, né? Que fizeram uma história marcante. Quando a gente aponta, pastor Carlos Alberto, pastor Claudemir, pastor Mota, pastor Coraiola, teve outros aí que a gente estava até relembrando esses dias, né? Grandes homens de Deus que marcaram a sua geração. Cada um fez a sua parcela de contribuição, adquiriram prédio, adquiriram ônibus, construíram. E nós temos uma sede, né? A nossa primeira missão como OMEP, nessa gestão, Tertuliano, Emanuel, e uma equipe assim tão abençoada de líderes, né? Que junto conosco estamos unidos em um só propósito, de trazer uma unidade maior. Está muito lindo o trabalho que o pastor Carlos nos entregou. Ele realizou durante a sua gestão, que por sinal foi 2 gestões, né? 2 gestões. Então fez um trabalho tão maravilhoso, tão dinâmico. E a nossa ideia é não só dar continuidade a esse projeto, mantendo os cafés aqui. Eu acho lindo isso, porque não é em todo local que acontece isso, né? Tem muitas cidades aí que os pastores são muito desunidos, cada um por si. E é bom a gente saber que não é bom se ilhar. Quem se ilha nunca será um continente. E a visão aqui tem sido essa, da gente trabalhar em unidade. Então, dar continuidade a esse trabalho é maravilhoso. E projetos novos aí, nós queremos criar a OMEP Mulher, para que as nossas mulheres também se sintam representadas. A OMEP Jovem, para que a nossa juventude tenha assim desejo pelo episcopado, que a gente sofre muito com isso, né? A gente vê filho de pastores que assim parece que não tem aquele desejo pelo episcopado, pela chamada, e o nosso desejo é esse, que a gente consiga colocar na mente da juventude, dos adolescentes, esse trabalho para que eles tenham realmente um desejo pelo episcopado, que eu considero algo fantástico na minha vida. Apóstolo,
nesse projeto de unidade, essa plataforma da unidade, você está pensando em dar continuidade, os cafés serão importantíssimos, né? Para trazer os pastores para um só lugar, para orar junto. Eu vejo assim, o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa, né? Com certeza. E esses cafés sendo realizados da forma que foi implantado, né? Em várias igrejas, na região norte, na região sul, na região central, igrejas têm assim feito algo fantástico de nos receber a ordem do ministro do Evangelho de Palmas, juntamente com todos esses ministros, esses pastores que têm feito um trabalho fantástico. Assim, esse projeto não pode parar. Essa unidade das igrejas é fantástica. E tem algo assim que eu gostaria de deixar bem claro, meu apóstolo, meu bispo, né? Vou profetizar aqui. Que assim, tem muita gente que pensa, por que fazer parte da ALMEP? Por que fazer parte de uma convenção? A ALMEP, ela não é para a igreja, ela é para ministro. Sim. Assim como as convenções. A convenção não é de igreja, é de ministro. Então não importa a sua denominação, se você é ministro do Evangelho, se você tem uma chamada ministerial, você é convidado a fazer parte dessa ordem de ministro, né? Nós queremos trazer coisas muito bacanas, novidades legal para participar da ALMEP. Então, assim, nesse primeiro café que nós vamos realizar no mês de janeiro, vamos começar com tudo e nós vamos trazer muitas coisas boas. Então, esse café, eu já quero aqui divulgar, ele vai acontecer na Igreja Esperança. Nós ainda não divulgamos a data, mas eu já quero convidar, né, os nossos telespectadores, como é que chama aí? Netespectadores, né, para participar conosco desse café no mês de janeiro, na Igreja Esperança. Vai ser o primeiro, vai ser arrancada ali. E nós temos muita novidade, queremos trazer ali naquele dia, né, regulamentações que nós vamos impor, colocar para poder trazer mais coesão, mais unidade e mais valorização dessa instituição tão importante que já tem mais de 20 anos, né? Exatamente. Após quando você fala em Palmas, eu percebo que os seus olhos brilham. O seu sentimento por Palmas, como é que você olha Palmas no cenário nacional no que diz respeito ao avivamento? Porque dizem que Palmas é o centro geodésico, né, brasileiro, né? E dizem que quem governa no centro domina das extremidades, né? Forte, hein? Isso é forte. Quem governa no centro domina as extremidades. Então, Palmas tem sido assim um lugar, uma plataforma muito forte para o avivamento do Brasil. Meu bispo, deixa eu contar uma história bem rapidinho, porque a vida da gente é marcada por história, né? Sim. 1993, já tem muito tempo, 93, já fazem mais de 30 anos, né? Mais de 20 anos. 30 anos. 30 anos, 93. Eu me lembro que eu era pastor numa igreja e Deus falou comigo através de uma profeta naquele dia e falou comigo 3 coisas. Falou, meu servo, eu tenho uma chamada na sua vida, eu vou te levar para o norte e eu vou levar você para cuidar de um rebanho que clama naquele lugar. E até o seu nome eu vou mudar naquele lugar. Passaram-se mais ou menos 10 anos, e eu tinha a oportunidade de ir para 3 lugares. Vitória, Espírito Santo, Passos, Minas Gerais, ou Palmas, Tocantins. Passos e Vitória eu ia para trabalhar como pastor itinerante. Sim. Ia receber um campo. Pastor Adair Alves de Oliveira foi para os Estados Unidos e me mandou fazer essa viagem para me decidir para onde eu queria ir. E Palmas era uma porta secular para vir implantar aqui o laboratório Teuta aqui no Tocantins. E eu orei a Deus, Senhor, 3 portas abertas, para onde eu vou? Eu não queria mais Brasília, Brasília saiu do meu coração naquele tempo. Então eu decidi fazer a viagem, fui em Vitória, amei Vitória, praia, coisa mais linda, falei, aqui mesmo, 8 igrejas para tomar conta. Passos, Minas Gerais também da mesma forma, tudo meu coração ficou muito empolgado. Só que eu fiz uma prova com Deus, eu falei, Senhor, 3 portas, fecha 2, e a porta que o Senhor mantém aberta é a porta que eu vou entrar. Quando o pastor daí chegou dos Estados Unidos e eu cheguei dessa viagem, ele chamou no gabinete e falou, pastor, eu decidi que eu não vou mais abrir, não vou mais continuar com o trabalho nem em Passos, nem em Vitória, não vou te enviar. E eu entendi que era para mim vir para Palmas. E quando eu cheguei aqui, tinha 5 Sebastião no Ministério de Madureira. E o pastor Amarildo me chamou e falou assim, eu não vou te chamar de Sebastião, porque já tem 5 aqui. E eu vou te chamar de Tertuliano. Deus começou a cumprir a promessa aí.
Deus mudou o meu nome para Tertuliano. Sim. Em Brasília eu era conhecido só como pastor Sebastião. Deus me trouxe para o norte. Quando eu cheguei aqui foi que eu fui descobrir que aqui era norte. Exato. Deus me deu um rebanho. Então, assim, Palmas, ela não só entrou no meu coração, mas na minha vida. Né? Palmas, ela é uma paixão nacional, uma cidade nova, uma cidade cultural, uma cidade que a gente tem oportunidades. Aqui eu me formei em Direito. Aqui eu tive a oportunidade de ter a minha filha caçula, Kaline Radassa. Aqui eu tive a oportunidade de ser curado de muitas coisas. Palmas tem sido para mim uma bênção. E no cenário nacional, eu não digo nem nacional, eu digo mundial. Brasil está vivendo um momento que ele não vai ser conhecido mais somente pelo futebol, nem pelo carnaval, nem pelas belas canções. Brasil será conhecido por homens que oram. E homens que oram de verdade. Todos os meses de julho nós estamos 7 dias em oração, em consagração, em jejum, ali na nossa igreja. E tem sido assim fantástico o que Deus tem falado conosco. Daqui vai ser um avivamento para as nações. Eu creio nisso. Eu creio que todas essas palavras proféticas que foram lançadas sobre o centro geodésico do Brasil vai começar em Palmas. Palmas será a capital do avivamento. Eu digo até mais. Palmas não será, Palmas já é a capital do avivamento. É assim que eu penso. E olha, esse programa tem muita gente que assiste em outros estados. Então, se você quiser vir conhecer Palmas, você vai se apaixonar por Palmas. Você aposta? Verdade, uma cidade linda, uma cultura muito intrigante, muito interessante. Uma cidade que você tem natureza, você vive, né? A gente vive aqui. A gente respira, nós temos aqui cachoeiras, nós temos aqui o rio Tocantins, que é uma benção, esse lago maravilhoso, temos chácara, temos tantas coisas boas, né? E sabe o que eu acho legal de Palmas, assim, é o povo que vem para cá, sabe? Uma vez Deus falou para mim assim, que toda pessoa que vem para Palmas, mandado por Ele, prospera. Verdade. E todas as pessoas que vieram para cá, mandado pelo Senhor, uma direção de Deus, prosperaram. Outros voltaram porque não foi o plano de Deus. Né? Apóstolo, eu penso aí de Palmas só se for para o céu. A gente sempre, eu aprendi uma coisa um dia, que em Brasília eu adquiri uma casa muito linda, com piscina, e daqui eu falei assim, daqui só para o céu. E de repente Deus me trouxe para Palmas. Então eu nunca mais eu digo isso. Eu digo assim, que a minha vida está nas mãos de Deus. Mas aqui é o lugar que Deus me instalou. Aqui é o lugar que Deus fez com que as minhas raízes brotassem, que desse folha, frutos. Né? Aqui é o lugar que Deus marcou na minha vida. E vivendo aqui nesses 50 anos, eu digo o seguinte, se Deus me quiser mandar para outro lugar, que me deixe voltar para Palmas. Apóstolo, estamos, meu Deus, passa rápido, mas o tempo aqui trocando essa ideia. Me fala em 3 minutos sobre o Ministério Esperança. O Ministério Esperança, a gente usa o seguinte slogan, o Ministério Esperança é uma igreja que ela foi implantada com uma visão muito linda, ser uma igreja que promove a esperança através de famílias fortes, focada na evangelização autêntica, no discipulado acolhedor, na comunhão perseverante de seus membros e na excelência da adoração a Deus. A esperança nasceu com esse propósito, de ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja amável, de ser uma igreja que preza pela palavra, pela boa doutrina, pelos conceitos bíblicos. O meu presidente nacional, o pastor Romeu Ivo, está construindo agora uma igreja em Goiânia para 10 mil pessoas. Um grande templo, uma área de 22 mil metros quadrados em Goiânia. E ali, o pastor Romeu é um paizão, sabe? Um pastor que eu encontrei nele todas as características de um verdadeiro pai. E a gente tem tentado ser aqui em Palmas também essa cópia, essa igreja de esperança, que é em Goiânia, que é aqui. Nós hoje estamos espalhados aí por mais ou menos 5 estados e crescendo bastante. A Igreja de Esperança, ela tem sido para mim um bálsamo de Gileade. Aqui em Palmas, onde é que fica a sede? A nossa sede ela fica ali a 50 metros do Shopping Capim Dourado, na 107 Norte, Alameda 110, QI 5, APM 5 e 6. Muito próximo ao shopping, né? Fica ali atrás do edifício Diamante do Lago e do Palmas Torre, né? Uma igreja que comporta ali em torno de 800 pessoas. Uau! E quais são os dias de culto, de reunião lá na igreja? As nossas celebrações elas acontecem toda quarta-feira, palavra com oração. Todos os sábados nós temos vários cultos de ministério de jovem, de adolescente, de família,
né? E nos domingos a nossa celebração é às 19 horas. Os nossos cultos acontecem, então, quarta, sábado e domingo. Maravilha. Você que quer alguma palavra de fé, de esperança, vá lá na Igreja de Esperança. Se alguém quiser falar com alguém, como é que faz? Qual o telefone? Pode dar rede social? Pode. Nós Igreja Esperança Tó, nossa rede social, nosso site, né? O meu telefone é 639-9259-0716. Recebo com muito carinho, né? Esse também é o nosso WhatsApp. O da Apóstola Joselete é 8114-6866. Um telefone que eu usei durante quase 20 anos e hoje está com ela esse número. Então, assim, é um prazer poder receber o seu contato, o seu telefonema, o seu convite para tomar um cafezinho também na sua casa, na sua empresa. É isso aí. Tamo junto. Maravilha! A Apóstola também é uma bênção de Deus aqui nessa cidade, nesse estado. A Igreja Esperança, uma igreja abençoada, irmão. É isso que eu acho legal, Apóstolo, a unidade. Assim, para mim, o ápice da unidade é quando Deus chama Moisés, ele fala, não, eu não vou, porque eu sou pesado de língua. Ele fala, não tem problema não. Ah, não, vai contigo. Então, é quando o ministério de um, a deficiência de um é suprida pela habilidade do outro. Né? Então, Isso é muito verdade. Aquilo que a nossa igreja não pode te dar, a esperança, falando a esperança, né? Aquilo que a Assembleia não pode dar, a Batista supre. E para mim isso é unidade, né, apóstolo? Isso é verdade. Eu sempre uso uma frase assim, que a gente conhece o pastor, não é pela maneira que ele recebe alguém que vem para a igreja dele, mas é pela maneira que ele se despede de alguém que quer sair. Alguém quer mudar de igreja, a gente abençoar. Essa é a nossa missão, é abençoar. Então, assim, da mesma forma, a gente sempre fala a mesma coisa. A Igreja Beta é uma igreja dinâmica, abençoada, jovem, uma igreja que tem uma visão empresarial. E aqui é um lugar de muita paz. Aleluia! Apóstolo, que bênção! O nosso presidente da Ordem dos Ministros, é um prazer, apóstolo, ter o senhor aqui no Catraca Gospel, a gente está melhorando. Agora, colocando o microfone no podcast, está melhorando. Ficando bom. Chegará um dia, certo? Mas foi um prazer muito grande ter o senhor, apóstolo. Amém. A alegria foi nossa, o prazer foi nosso, né? E deixo aqui essa palavra de bênção para a vida de qualquer um que anseia pelo episcopado, pelo ministério pastoral. É uma bênção. Assim, a gente tem momentos de tribulação, tem momentos de angústia, tem momentos de sofrimento, porque o ministério não é só romântico, né? A gente fala que a gente passa pelas 4 estações. Tem o momento romântico do ministério, a chamada, aquela coisa gostosa. Tem o momento das provações, tem a primavera, colher os frutos do que você plantou. Mas tem também o inverno. E é no inverno que a gente às vezes sente assim essa solidão, esse desespero, essa angústia, essa tristeza. Mas conte conosco, conte com o MEP. Nós somos um movimento, nós somos não vou dizer uma igreja, mas nós somos um movimento para abraçar pastores, né? Para sermos bênção na vida dos ministros do Evangelho de Palmas e daqueles que nos procurarem. Queremos ser amigo, voz amiga, mão amiga e sermos uma bênção na vida de vocês. Aleluia! Eu já estou na UMEP, já vai fazer 17 anos e eu não lembro se eu me desliguei esse tempo todo da aula. Eu gosto de estar junto. Eu gosto de pastores, estar junto com pastores, aprender com os pastores. Amém? Apóstolo, o Senhor vai abençoar os nossos telespectadores. Libera a palavra de bênção. No final, ore por esses irmãos abençoados. Amém. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. A seguinte ordem: é chegado o reino de Deus na sua vida, na sua casa, na sua igreja. Há poder no nome de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Essas 3 bênçãos apostólicas que estejam sobre sua vida, sobre sua família. Que o Senhor te faça bem-sucedido, te salear, quer dizer ser bem-sucedido, ser próspero em tudo que você colocar a sua mão. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, porque paz e prosperidade é o que todos nós buscamos. Querido Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus profetizar a tua bênção sobre cada neto telespectador, Pai. Que a bênção do Senhor venha recocada, sacudida, transbordante e generosa. Que o Senhor faça próspero o caminho de cada um dos teus filhos, Pai, de tuas filhas. Que o Senhor nos guarde do mal, nos livre de toda opressão maligna e nos faça próspero, Pai, e abençoado em Cristo Jesus. Pai, nós abençoamos em o nome precioso de Jesus.
Amém. Amém. Muito obrigado, meu querido bispo, por essa Amém, participação. Foi um prazer e uma honra estar contigo mais uma vez. Aleluia. Deus te abençoe e até a próxima semana.